exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Boa noite, estamos iniciando mais um culto em louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje é dia dos pais, queremos dar os nossos parabéns aos pais, aqueles que já são pais e aqueles que estão começando a sua trajetória agora, especificamente ao Rodrigo e à Wanda. Rodrigo, filho da irmã Seni, do irmão Dodi, do irmão Jordelino, eles são avós agora, mais uma vez. E agradecemos a Deus pela vida da Maria Luísa, que nasceu na quinta-feira, e nós louvamos a Deus pela vida dela, e estamos muito alegres juntamente com os irmãos também. Queremos dar parabéns a todos os pais, e o texto da palavra de Deus que vamos pensar e refletir hoje está no livro de Salmos, capítulo 127 e o capítulo 128. Esses dois capítulos do livro de Salmos, eles estão louvando a Deus. É um salmo de cântico de louvor, chamado de salmo de ramagem. Todos os dois salmos, tanto o 127 como o 128, eles estão praticamente juntos, com o mesmo assunto. E o assunto é louvor a Deus, o poder de Deus e a nossa dependência de Deus naquilo que nós entendemos, a nossa trajetória de vida, e que de fato nós construímos a nossa vida e construímos a nossa família. O texto vai tratar desses assuntos. Então, eu quero ler com você, nesta hora, o texto da palavra de Deus. São dois salmos pequenos, o 127 e o 128. O 127 tem 5 versículos e o 128 tem 6. Então, vamos ler a palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia aí e acompanhar conosco a leitura da palavra de Deus. Salmo 127 e também Salmo 128. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, e aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre são o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem.
Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e vejam os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Vamos orar agradecendo a Deus pela leitura desses 2 salmos, que tem muito a nos ensinar, mesmo sendo um salmo conhecido. Eu quero pensar com você sobre a construção, que a palavra edificação, usada no texto, significa construir ou construção. Vamos pedir a direção de Deus para o entendimento da sua palavra. Senhor, nós louvamos o teu nome e agradecemos ao Senhor porque temos acesso à tua palavra, e agradecemos ao Senhor por esta bênção que o Senhor deixou para nós, essa revelação de Deus para nós, que é a tua palavra, e que ela nos ajude, ó Pai, a santificar as nossas vidas. Uma vez salvos pelo Senhor, garantia de salvação, o Espírito de Deus habitando no nosso coração, no nosso ser, na nossa alma, selando, ó Deus, a nossa vida em um pacto com o Senhor. Buscamos a santificação, porque a tua palavra diz que sem a qual ninguém verá o Senhor. Nos ajude, ó Deus, nos abençoe neste dia. E nós agradecemos ao Senhor por esta data, pelo Dia dos Pais, e pedimos que o Senhor abençoe a cada pai, cada família, cada lar, cada esposa, cada filho, que de uma forma geral compõem a família. E nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio e a alegria de poder, mais uma vez, poder refletir sobre a tua palavra e buscar do Senhor o ensino para as nossas vidas, para a aplicação e para colocar em prática no nosso dia a dia. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Salmo 127, juntamente com o Salmo 128, são salmos de louvor a Deus, de adoração ao Senhor, pela instituição da família. E o Salmo vai começar com a palavra casa, que nos leva a refletir a questão de construção de uma casa mesmo. Mas apenas o Salmo coloca diante de nós essa metáfora. Quando o Salmo fala em casa, ele está se referindo à família. E o salmista foi muito feliz na sua colocação quando ele atribui toda a construção de uma casa e a guarda de uma cidade, o trabalho, a questão do esforço que o ser humano faz para conquistar o seu trabalho, as suas coisas, os seus bens materiais, e de uma forma geral ele vai atribuir todas essas conquistas a uma permissão e uma ajuda e um auxílio diretamente do Senhor na vida dos cristãos. O Salmo é um salmo para cristãos, um salmo para crentes, pessoas que já experimentaram a graça de Deus na sua vida. Então ele vai falar sobre como é que é a vida do crente, como é esse crescimento que acontece, como é que ele, de certa forma, vai progredir na sua vida. E ele vai usar a palavra casa, cidade, e vai usar a palavra trabalho, e vai usar a palavra guardar ou proteger uma cidade, e depois trabalho, sustento e crescimento. Então, eu quero pensar no primeiro momento sobre casa, a construção de uma casa, que ele aqui com certeza está falando de uma família. E a ideia que você tem de família é um homem, um pai, um chefe de família, uma esposa, uma mulher e os seus filhos. Então, isso é são os componentes de uma família. E quando ele vai falar, a gente sabe que na nossa vida nós caminhamos assim. Primeiro nós somos filhos, depois nós somos chefes de família, depois nós nos tornamos pais, e aqueles que pela bênção de Deus chegam até a 3ª geração, nós nos tornamos avós, e depois o texto termina por aí. Mas há alguns que pela bênção de Deus e pela graça de Deus chegam a ser bisavós, 4ª geração de uma família. Isso é bênção de Deus, o texto coloca isso como bênção de Deus. Aparece no texto 2 palavras para que a gente possa pensar e refletir sobre, primeiro sobre abençoado ou será abençoado, que é a palavra barak no original, significa aquele que é abençoado pelo Senhor. E depois a palavra azar, que significa aquele que é, de certa forma, não protegido, não
tem debaixo da proteção de Deus, mas aquele que é feliz. A palavra aparece bem-aventurado aí. São essas duas palavras que definem o texto todo como uma forma do crescimento que Deus dá e a bênção de Deus sobre a família. Então é a palavra feliz, a palavra bem-aventurado, aquilo que a gente conhece como felicidade. Depois aquilo que aparece como Barak, aquele que é abençoado por Deus. E no finalzinho, a bênção da longevidade. Chegar a ser avô ou avó, dentro daquilo que a palavra de Deus nos coloca como parâmetro e como padrão, é bênção de Deus para o homem, para o chefe de família, para o pai e, consequentemente, também para a mãe. É difícil você falar de pai sem falar de mãe, né? Mas a ideia é que o Dia dos Pais não seja somente lembrado com os pais, mas também com as mães e com a família no todo. Então, o Salmo, praticamente, ele coloca debaixo da bênção de Deus toda a família. E o verso primeiro ele vai falar: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Para entendermos a casa no sentido de edificar, quer dizer construir. E aí ele não está falando da casa em termos de argamassa, cimento, tijolos e ferragens, e o projeto e até a execução do projeto e a construção da casa. Ele está falando da família. E ele está dizendo, se Deus não construir a família, em vão trabalham aqueles que tentam edificar. Todos nós que formamos uma família um dia, com certeza não devemos ter no nosso coração aquele pensamento de que nós fomos os edificadores e que nós construímos, mas que Deus, pela sua graça, nos ajudou e nos auxiliou a construir esta família. É por isso que é importante pensarmos na família debaixo da graça de Deus, debaixo da proteção de Deus, debaixo da direção de Deus. Deus sendo, de fato, o construtor da família. Algumas escolhas nós fazemos. Com certeza, cada um que é casado hoje, que é pai, escolheu um dia casar com esta mulher que gerou os filhos e que lhe deu os filhos. E naquela época, no Antigo Testamento, isso tinha um significado muito grande, a linhagem, a filiação, a família que você pertencia. E isso, o povo de Israel sempre teve como um valor muito grande, a linhagem, a família a quem as pessoas pertencem, os filhos pertencem. Então, toda vez que Deus trabalhou em uma cidade, trabalhou em qualquer mudança, Deus sempre usou uma família. E aí ele vai citar, e em determinado lugar ele cita o nome da pessoa, filho de, e coloca ali já a família, a estrutura familiar, como uma forma de Deus começar a agir e a mudar a história, muitas vezes, de uma cidade e de um povo. Então, quando ele fala, se a pessoa que está edificando pensa que ele é o edificador, ou aquele que constrói, ele disse, em vão trabalham aqueles que edificam, se Deus de fato não for o edificador, aquele que cria, aquele que realmente faz crescer e que, de certa forma, constrói. A palavra aqui é construir, edificar. Tem esse significado. Então, Deus cria a família, Deus constrói a família e nos usa como ferramentas e pessoas que Deus quer usar para construir a família. E depois ele passa para o segundo ponto. Então, na verdade, casa aqui não é a edificação de um espaço, mas sim lar. Ele quer dizer sobre lar, edificar, construir, crescer o lar. Depois ele muda para a cidade, e só para a gente entender como é que funcionava a cidade. As cidades tinham portas, e às 6 horas da tarde, essas portas da cidade eram fechadas, e ali ficava um vigia ou um sentinela, de olho em tudo que estava acontecendo, e ninguém poderia entrar, porque a cidade se tornava uma fortaleza. Fecharam as portas da cidade e ninguém mais entrava. E o sentinela ficava num posto, num lugar elevado, onde ele via tudo o que estava acontecendo em volta, mas a cidade fechada, ninguém poderia entrar. E é isso que ele está refletindo aqui no texto, convidando a reflexão.
se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Fechava as portas da cidade, as entradas, a sentinela ficava de vigia, olhando se viesse um inimigo, alguém tentando tomar a cidade. Ele era o primeiro a avisar ao exército e alarmar mesmo, e tocar a trombeta e avisar que estavam vindo inimigos na tentativa de tomar aquela cidade. E o salmista então coloca: se Deus não guardar a cidade, se Deus não estiver protegendo e guardando, em vão vigia o sentinela. Pode ter câmeras, pode ter um circuito fechado, pode ter sentinelas e segurança para todos os lados, mas o salmista enaltece o nome do Senhor quando ele diz: em vão vigia o sentinela. Essa palavra em vão significa perda de tempo. Ele está perdendo tempo, não adianta nada. Deus é quem de fato guarda a cidade. E aí a gente caminha para o verso 3. E ele vai falar no verso 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Mas no 2 ele diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A gente não pode confundir esse texto, esse versículo, de que você vai ficar em casa sentado, parado, esperando, e Deus vai realmente suprir todas as suas necessidades, e você pode ficar tranquilo que não vai faltar nada. De fato, Deus tem suas provisões, mas o trabalho é necessário que a gente faça, porque através do trabalho Deus nos dá o sustento. Aliás, Deus nos dá o trabalho, Deus nos dá a saúde, Deus nos dá o pão de cada dia, e a gente tem muita coisa a agradecer ao Senhor. O povo de Tessalonicenses, quando Paulo falava muito sobre a vinda de Cristo, alguns irmãos entenderam que Jesus ia voltar logo, e eles pararam de trabalhar, venderam suas propriedades e ficaram esperando a volta de Cristo. E em algum momento eles começaram a depender da igreja por conta de não querer fazer mais nada, apenas esperar a volta de Cristo. E Paulo é bem enfático e diz: aquele que não trabalha também não coma. Ou seja, não tem como você ter o seu sustento sem que você, de fato, trabalhe e procure gerar o seu sustento com as suas mãos. Mas o trabalho em si não deve ser, de certa forma, endeusado ou idolatrado, né? Como aquelas pessoas que são viciadas em trabalhos, o workaholic, pessoas que trabalham, e eles parecem que têm uma coisa focado naquilo ali mesmo, a todo tempo e a todo custo e acima de tudo. O salmista então quer dizer: olha, inútil vos será você trabalhar, se esforçar ao máximo, se realmente Deus não proteger você e não cuidar de você. E na verdade reconhecer e ter gratidão no coração. Deus dá o trabalho, Deus dá o sustento, e ele diz: Deus dá enquanto você dorme. Há um livro interessante que ele diz, no livro eu li e achei muito interessante o título, e me fez refletir bastante sobre a vida na época. Deus trabalha no turno da noite. Enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando por nós. Isaías fala: jamais se viu, desde a antiguidade, ninguém conheceu, nem com os ouvidos se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha por nós, e Deus trabalha no turno da noite. Verso 3, ele fala que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse versículo quer dizer que, na época do Antigo Testamento, o povo judeu tinha um pensamento de que uma casa tinha que ter bastante filhos. E essa questão de ter filhos era algo que, para as famílias, era interessante, porque se tivesse uma guerra, então, eles até tinham assim uma preferência pelos filhos homens, porque esses seriam os guerreiros, esses seriam aqueles que iriam para a batalha e para uma guerra se fosse necessário. Então, quando tinha vários homens numa casa, eles ficavam muito felizes e alegres, porque eles entendiam: olha, naquela casa
tem bastante homens ali, bastante filhos, homens. Não é qualquer um que vai pleitear contra aquele povo e vai vencer. Então, os filhos, eles eram como guerreiros, pessoas que poderiam enfrentar as guerras e as batalhas, aqueles famílias que tinham bastante filhos. Eles tinham um pensamento de que não é qualquer exército, qualquer pessoa que vai pleitear contra nós e ganhar a luta e a guerra. Então, era interessante ter bastante filhos. Embora o texto considere herança do Senhor, fruto do ventre, galardão, as mulheres que não tinham filhos, elas se consideravam mulheres infelizes, estéreis. Os irmãos conhecem a história de Ana, que orou muito pedindo um filho a Deus. Se Deus deu um filho, ela então disse, se o Senhor me der um filho, eu ofereço esse filho ao Senhor. E aí, os irmãos conhecem a história de Samuel. Nasce o filho, e ela dedica esse filho ao Senhor. E a gente conhece a história, que história bonita de Deus, trabalhando através de um povo e usando a vida de Samuel, o profeta Samuel. O 128 já é um complemento do 127, e eles cantavam este salmo enquanto iam para a adoração ao Senhor. Eles caminhavam para o culto, eles caminhavam para um local de adoração, e aí no caminho eles iam cantando este salmo, 127 e o 128. O 127 fala dessas bênçãos de Deus, da edificação. Já o 128 vai falar de felicidade. E ele diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então ele passa de edificação, ele passa de proteção da cidade, de guarda da cidade, para andar nos caminhos do Senhor. É ter a vida debaixo da graça de Deus, ter a vida debaixo dos conselhos da palavra de Deus, é ter a vida debaixo de direção de Deus, o tempo todo, em todas as fases da vida, e adoração e louvor a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito, gratidão. O Salmo 128 coloca o pensamento de gratidão, de agradecer a Deus. E a felicidade e a alegria é justamente andar nos caminhos do Senhor. Temer é obedecer, e andar é viver uma vida de fato nos caminhos do Senhor. Então ele está glorificando a Deus e entendendo que é preciso ter dependência de Deus em todas as áreas. Na construção da família, no seu trabalho, numa vida dedicada ao crescimento dessa família e, de certa forma, também uma vida em que Deus abençoa com filhos, abençoa com o crescimento da família e o coração agradecido louva e canta ao Senhor por esse benefício e por essa bênção. O 128, então, vai dizer da felicidade, da alegria de quem teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o 2 vai falar do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. Primeiro ele fala que se você trabalhar sem a dependência de Deus, será inútil. O 128 ele fala, se você trabalhar debaixo de temor do Senhor, de obedecer os mandamentos do Senhor, e for temente a Deus, for obediente a Ele, andar nos caminhos dEle, você vai comer do seu trabalho, daquilo que as suas mãos produzem, e você será feliz, e tudo te irá bem. Então, ele está garantindo aqui uma felicidade, mesmo quando algumas coisas não vão tão bem. Ele disse, tudo vai ter solução para as situações. Deus vai trazer socorro em situações de dificuldade. Por quê? Porque o primeiro passo é temer ao Senhor e obedecer a esse Senhor como Deus e saber que nós dependemos dEle em todas as áreas. Verso 3, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da mesa. Então, para aqueles que tinham aquele problema de ser estéril, ele está dizendo, você vai ter filhos, a sua esposa vai gerar filhos, ela vai ser como uma videira, e os filhos irão aparecer, Deus vai abençoar você com a bênção da maternidade, e a tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor.
Todo salmo se volta para o temor ao Senhor, a obediência ao Senhor, a reverência ao Senhor. E ele fala, será abençoado. Essa palavrinha chama barak no original, significa abençoado pelo Senhor. Então, a coisa mais importante na nossa vida é ser abençoado por Deus. Isso não vai significar que tudo vai acontecer do jeito que a gente quer, não vai ter nenhum contratempo, nenhuma situação difícil e complicada para se viver, mas debaixo do temor do Senhor e debaixo do cuidado do Senhor, ele diz, eis que será abençoado aquele que teme ao Senhor. Uma das coisas mais importantes da nossa vida é ser abençoado por Deus. No Antigo Testamento, quando as pessoas eles iam para a guerra ou iam para algum desafio, eles pediam que Deus abençoasse. E os profetas da época, sacerdotes também, eles abençoavam as pessoas com as palavras de Deus. E de certa forma, a bênção de Deus sempre acompanhou o seu povo. Desejar a bênção para o seu povo através do sacerdote, buscar, de certa forma, ser abençoado por Deus. O salmista, o Agur, um dos que escreveu os provérbios, ele diz, Senhor, não me dê tanto para que eu venha me esquecer do Senhor e dizer que eu consegui as coisas pelo meu esforço. E não me dê pouco para que eu venha mendigar o pão. Me dê apenas aquilo suficiente para que eu sempre mantenha o Senhor em louvor e em adoração por tudo que o Senhor tem feito, e eu possa reconhecer e ter um coração grato ao Senhor e sempre estar louvando ao Senhor. Não me dê pouco para que eu tenha necessidade, não me dê muito para que eu ache que eu agora sou autossuficiente. Nos faz lembrar aquele homem que chegou para o Senhor e disse, olha, a minha safra esse ano foi muito boa, e eu vou dizer à minha alma, vou reconstruir os meus celeiros e vou dizer à minha alma, come, bebe e aproveita e deleita-te, porque realmente a safra foi muito boa e agora eu não preciso de mais nada a não ser usufruir de tudo que eu construí e aproveitar muito bem isso. E o Senhor Jesus olhou para ele e disse, louco, hoje te pedirão a tua alma e o que você tem, para quem vai ficar? O que vai adiantar você com tanta coisa? O que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, e perder a essência da sua vida, e deixar de buscar o temor a Deus, a obediência às coisas de Deus? Deus pode acrescentar muitas coisas a nós, mas a maior bênção que nós podemos ter da nossa vida é entender que nós não estamos aqui de passagem, como diz a missionária Ana Algisa. Nós não estamos neste mundo a passeio. Ana Alzira gosta muito dessa frase, essa frase acompanha ela, e ela diz sempre isso, a missionária Ana Alzira. Nós não estamos neste mundo a passeio, nós precisamos deixar um legado, precisamos deixar a nossa história como pais, que Deus possa nos abençoar e nos ajudar a deixar um legado para os nossos filhos. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejam a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Então o texto vai fechar dizendo, olha, você que é pai, Deus abençoe você, a sua família e os seus filhos, e que você possa não somente ser pai, mas ter a bênção da longevidade, de ver os filhos dos seus filhos, e ser avós. Então, a bênção de ser filho, a bênção de ser pai e a bênção de ser avô. Essas palavras vão continuar no texto. Edificar, guardar, proteger. Ser filho, ser pai e ser avô. Todo esforço do homem não será capaz de substituir a ação de Deus na condução das nossas vidas. Família, trabalho e sustento. Tudo vem de Deus. Na verdade, tudo pertence a Deus. Nós somos apenas pessoas que desfrutam disso.
porque o Senhor é bondoso e generoso para conosco. A criação dos nossos filhos, elas são, segundo o salmista, um dever nosso, porque os filhos são herança do Senhor. Deus nos deu eles para que a gente cuide deles. Sabe que quando os filhos falam dos pais, eles de fato têm muito conhecimento. O primeiro evangelho que os nossos filhos leem são as nossas vidas. Antes deles começarem a ler a Bíblia, antes da gente começar a ensinar a Bíblia para eles, eles já estão lendo as nossas vidas. A difícil tarefa de ser pai é justamente ser exemplo para os nossos filhos. Deus nos ajude, Deus nos abençoe e que a gente possa de fato ser pais que deixem para os nossos filhos o maior legado, o legado da fé. Deus nos abençoe nesse Dia dos Pais. Amém? Pensando bem, ser pai não é nada fácil. Pois um bom pai não tem simplesmente a responsabilidade de trabalhar fora, de sustentar a casa, de ter recursos para comprar roupas e calçados para a esposa e para os filhos, de manter os filhos na escola e de comprar outras coisas que são necessárias. Essas coisas de adulto que vocês sabem como é. Ser pai não é somente isso. Um bom pai é aquele que, além dessas coisas, separa tempo para estar com seus filhos, brincar com eles, de vez em quando levá-los para passear, ajudar nas lições escolares, orar pelos filhos, orar com eles. Um bom pai também para conversar com seus filhos, contar as suas experiências de quando era criança, ensinar como enfrentar a vida, ensinar sobre Deus, ensinar sobre Jesus, o nosso Salvador. E como é bom para o filho ter um pai assim, que está presente em todos os momentos, apesar de todos os problemas que enfrenta. Um pai bondoso, cortês, atencioso, fiel aos deveres do lar. Um cristão que ama a Deus e que ama a sua família. Realmente, ser um bom pai não é nada fácil. É um desafio que pode ser alcançado. E você que é pai, não se conforme em ser um pai qualquer. Deseje ser o melhor pai do mundo e esforce para sê-lo. A sua luta, pai, é muito grande. Busque em Deus a sabedoria. Busque na Bíblia a orientação para ser um pai segundo o coração de Deus. Provérbios 27 diz assim: o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. A fidelidade dos filhos depende da sua integridade. E a felicidade deles também. Provérbios 17:6 diz que os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. E os pais são o orgulho dos seus filhos. Seja você o orgulho do seu filho. Seja você um pai inspirador. Um pai que ensine seu filho a trilhar nos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe nessa missão que não é fácil. E que você consiga ter sucesso e ser um bom pai para os seus filhos. Feliz Dia dos Pais. Oi, pai, eu queria que você soubesse que eu te amo muito. Você é meu amigo, é meu companheiro, está sempre comigo, me corrige quando eu estou errada. Você é tudo na minha vida, você é um exemplo e eu queria te desejar um feliz Dia dos Pais, mas não só para você, para todos os pais também. Um beijo. Papai, o que eu mais gosto de você é quando você brinca comigo, passeia comigo
e fica juntinho comigo. Feliz Dia dos Pais, te amo. Oi, aqui é a Alice, queria desejar Feliz Dia dos Pais, que os pais não são muito importantes. Oi, eu sou o Guilherme. O que eu tenho para dizer sobre nossos pais? Eles são muito especiais, cuidam da gente, nos ensinam sobre a palavra do Senhor e ainda nos protegem. Eu amo muito meu pai e ele é muito especial para mim. Feliz Dia dos Pais! Pai, você não sabe disso agora, mas estou te observando. Observando cada coisa que você faz. Observando como trata as pessoas, o modo como você trata a mamãe, meu irmão e a mim. O modo como vive está tendo um grande impacto em mim. Quando chegar a minha hora de escolher uma profissão e prover para minha família, a sua ética no trabalho estará em minha mente. E o tempo que você passa comigo, mesmo que fazendo algo bobo, fará com que eu me sinta mais confiante. Haverá momentos em minha vida em que eu lutarei com a minha integridade. E talvez eu não esteja certo do que fazer. Mas me lembrarei de como defendia aquilo que era correto, mesmo quando podia ter olhado para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. E por favor, não tenha medo de me mostrar seus fracassos, de mostrar seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando. Observando se você realmente crê naquilo que fala sobre Deus. E eu preciso da sua ajuda para me mostrar o caminho. Um caminho que não é fácil, mas é o certo e o melhor. Eu estou te observando, Pai, todos os dias. Você está me ensinando como viver, ainda que não saiba.